nossa terra, verso que encerra um povo varonil. Canto o pioneiro que a semente um dia fez florir. Trago toda essa lida que a mão sofrida aos poucos esculpir. Ourinhos, tu és fruto de trabalho e amor. Solo de terra tão roxa e campos verdes cercados de água e céu. Fostes um dia café, hoje horizonte são teus canaviais. Pardos, panemas e turvos, leitos que banham todos os dias teus. Ourinhos, tu és majestoso esplendor. O sudoeste paulista é a força que avança e persegue a meta de ser sempre bem melhor. Esse limite de estados é a guardiã, é a ponte primeira da integração. Sabes qual é teu caminho, não sai dos teus trilhos, constrói um ideal. Ourinhos, o futuro é a estação final. O sudoeste paulista é a força que avança e persegue a meta de ser sempre bem melhor. Esse limite de status é a guardiã, é a ponte primeira da integração. Sabes qual é teu caminho, não sai dos teus trilhos, constrói um ideal. Ourinhos, o futuro é a estação final. Uma boa noite a todos e a todas. Sob a proteção divina, declaro aberta a 4ª sessão solene de 2017, de comemoração dos 50 anos da Renovação Carismática Católica. Quero primeiramente justificar a ausência do presidente desta casa, Alexandre Zóio, e também agradecer por ter aceitado o pedido deste vereador em realizar o evento de hoje. E devido a outros compromissos anteriormente assumidos, o presidente não pôde estar conosco e nos passou essa responsabilidade em presidir esta sessão solene. Saudamos aqui todos os presentes e também os telespectadores e internautas que estão assistindo e acompanhando este evento, esta sessão solene, ao vivo, pela TV Câmara a cabo, canal 5 analógico e canal 13 digital, pelo site também da Câmara, pela página oficial no Facebook e também pelo canal oficial no YouTube. Para iniciar os trabalhos e também para compor a mesa dos trabalhos, primeiramente convido os senhores vereadores a tomarem assento nos seus respectivos lugares. Vereador Sargento Sérgio e vereador Éder Mota, para que possam ocupar a mesa conosco. Obrigado pela presença dos nobres vereadores, que enriquece ainda mais esta sessão solene. Obrigado pela presença dos amigos. Convido para compor a mesa, à minha esquerda, o padre Gilson Aquino, pároco da paróquia São João Batista e diretor espiritual da Renovação Carismática Católica da Diocese de Ourinhos. Convido para compor a mesa, à minha direita, a senhora Maria Conceição, coordenadora diocesana da Renovação Carismática Católica da Diocese de Ourinhos. Convido também para ocupar a mesa a senhora
Vera Camacho, representando um dos pioneiros ou uma das pioneiras da Renovação Carismática Católica na cidade de Ourinhos. Quero convidar também para compor a mesa os senhores coordenadores e coordenadoras de grupo de oração e seus respectivos representantes para compor conosco a mesa. Senhor Anísio. Senhor Flávio Aparecido dos Santos. Senhora Fabiana. Irmã Ruth. Senhor Gilberto. Senhora Karina. Senhora Sueli. Senhora Simone. Senhor Edson. Senhora Maria Neide. Senhora Diva. Agradeço a presença de todos os coordenadores, vice-coordenadores, aqueles que estão representando os grupos. A presença de todos vocês enriquece ainda mais essa quarta sessão solene nesta casa. Neste momento também faço consignar a presença do senhor vereador Joel Araújo, vereador na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo. Obrigado pela presença, nobre vereador, que prestigia esta sessão solene. E faço consignar também, e aqui deixo os nossos agradecimentos, à imprensa que está presente nessa sessão solene. O nosso muito obrigado. Registro também as demais autoridades, representantes do Poder Executivo, munícipes, que irão prestigiar e participar desta solenidade. Sejam todos bem-vindos, sintam-se acolhidos e à vontade nesta casa legislativa. Agora, em pé, convido a todos para a entoação do hino nacional brasileiro. Conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velho, és forte,
sonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria mãe, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, dedica o verde louro desta flâmula, traz no futuro e glória no passado. Mas serves da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme que te adora a própria morte, terra adorada, entre outras brigas do Brasil, pátria amada, os filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil. Nesta quarta sessão solene do ano de 2017, sendo um evento oficial da Câmara Municipal de Ourinhos, nós celebramos e comemoramos os 50 anos da Renovação Carismática Católica. Nesse momento, nós iremos fazer uma leitura bíblica. Convido o senhor Flávio Aparecido dos Santos, representando assim os grupos de oração da cidade de Ourinhos, para fazer a leitura bíblica de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 seguintes. Virtudes dos primeiros cristãos. Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. De todos eles se apoderou o temor, pois pelos apóstolos foram feitos também muitos prodígios e milagres em Jerusalém. E o temor estava em todos os corações. Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e os seus bens, e dividiam-nos por todos, segundo a necessidade de cada um. Unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo, partiam o pão nas casas e tomavam a comida com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e cativando a simpatia de todo o povo. E o Senhor cada dia lhes ajuntava outros que estavam a caminho da salvação. Palavras do Senhor. Nesse momento, abriremos o espaço para o uso da palavra. Com a palavra, a senhora Vera Camacho, representando então os pioneiros da Renovação Carismática Católica na cidade de Ourinhos. Boa noite a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu estou aqui representando aquelas pessoas que foram os primeiros pioneiros da renovação, né, daqui de Ourinhos. Então, eu queria falar para vocês um pouquinho do que foi aquela época, 30 anos atrás, né? Que foi quando eu comecei. Eu sentia no meu coração, assim, que só a missa, assistir a missa ao domingo, participar da missa, para mim era muito pouco. Eu sentia necessidade de algo a mais, né? Para mim fazia falta. Então eu sentia que eu estava deixando muita coisa guardada dentro de mim. Então foi quando eu fui convidada a fazer parte de um grupo de oração. Isso lá pelos meados de 1987. Muitos aqui acho que nem tinham nascido ainda, né?
Mas naquele tempo, os amigos, né, que faziam parte do grupo de oração, eles faziam nas casas. Porque naquela época não era permitido fazer nas igrejas, nas paróquias. A renovação não era tida com bons olhos. Por quê? Porque muitos padres, bispos, não conheciam o que era a renovação, porque era um movimento muito novo, né? Então, eles tinham medo. Tudo que é novo dá medo. E como diz o ditado, né? Ninguém ama aquilo que não conhece. Então, eu fui fazer parte do grupo de oração. Então, a gente se reunia na casa do doutor Elcio Godinho, com Elô, né? Que hoje já não moram mais aqui. Também da Marilene Tilelo, ela e o seu Luiz, a gente fazia os grupos de oração na casa dela. E também de uma outra amiga nossa, que chama Marilene. E foi crescendo aquele grupo, não cabia mais nas casas. Então, a gente usava a sala, ficava na área, ficava para fora, e foi crescendo muito. E daí o padre Bruno nos convidou, gentilmente, a fazermos o grupo na capelinha, lá na Vila Margarida, aquela capelinha pequenininha lá embaixo, né? Hoje é Sagrada Família. Então, nós fomos para lá fazer o grupo de oração. E foi uma bênção. Só que cresceu demais, não cabia na capelinha. A capelinha ficou pequena, a maior parte do povo ficava para fora. Quando o tempo estava bom, tudo bem, mas e quando chovia? Não tinha mais condição. Então, foi quando o padre Bruno novamente veio, né, ter com a gente e falou, olha, não dá para vocês continuarem assim. Eu sei que os bispos não querem, os padres não querem, mas eu quero vocês para mim. Então, nessas alturas do campeonato, ele nos levou para a paróquia São Pio X. E lá foi juntando muita gente, tanta gente, que nós, bem dizer, lotávamos a igreja São Pio X. Todos os grupos de oração funcionavam lá. A gente tinha o nosso dia do grupo de oração, nós tínhamos a nossa missa, que era no sábado à tarde, e mais os outros grupos que tinham intercessão, vários grupos. Então, nós ficamos ali, na paróquia São Pio X. E foi crescendo, que um dia o bispo, que era aquele tempo, Ourinhos fazia parte de Botucatu, né, Dom José, e o Dom José veio de Botucatu para nos conhecer. Ele queria saber quem era esse povo que estava movimentando a igreja do jeito que estava. Então, quando Dom José veio, foi pedido, né, na igreja que todo mundo que fazia parte da renovação se reunisse lá na Pio X. E ele quis conhecer um por um. Daí, então, ele mandou, olha, cada um vai para um canto. Catedral, aquele tempo não era catedral, não era matriz, Guadalupe, São Pio X, vamos se reunindo, separando o povo. E daí ele viu que dava uma quantia bem grande de pessoas. Então, ele falou, olha, todas as igrejas que têm pessoas que participam do grupo de oração, o padre vai abrir, né, com muita paciência, aqueles que gostam, aqueles que não gostam, mas nós vamos abrir o grupo de oração, porque esse povo não pode caminhar sozinho. Porque eles estão caminhando como ovelhas sem pastor. Está triste, porque a gente ia, às vezes, numa outra paróquia, a gente era vista com maus olhos. Às vezes a gente dava muita tristeza, a gente às vezes chegava até a chorar, porque a gente se sentia rejeitado, né? Mas daí o tempo foi passando e foi se formando os grupos, né? Daí formou os grupos de oração de cada paróquia. Tinha uns que eram menores, eu, como pertencia à catedral, eu vim para a catedral. E daí foi formando as pessoas, foi formando os coordenadores, até o nosso era a dona Marilene Pressoto, uma advogada aqui de Ourinhos.
e fomos tocando o grupo de oração. E ele cresceu tanto que quando veio Dom Salvador, ele ficou abismado de ver a quantia de povo que era da renovação. E assim nós fomos seguindo. Os grupos de oração me foi crescendo e hoje a renovação é o que é, né? Então, para a glória de Jesus, o grupo de oração cresceu bastante. E não tem como dizer, eu não sou da renovação. A renovação para mim é uma parte da minha família. Eu me sinto mais bem junto com meus irmãos de caminhada do que dentro da minha própria família. E olha que eu sou casada, né? Sou viúva hoje, tenho 5 filhos, 10 netos, mas eu me sinto melhor com meus irmãos. Tão bem que fez a renovação na minha vida. E eu louvo e agradeço a Deus por este movimento, que me acolheu tão bem e que eu me sinto tão bem. Ela é a minha total felicidade no dia de hoje. Amém? Convido agora para fazer o uso da palavra a senhora Maria Conceição, coordenadora diocesana da Renovação Carismática Católica da Diocese de Ourinhos. Boa noite a todos, excelentíssimos senhores vereadores aqui presentes, ilustríssimo senhor Padre Gilson, nosso assessor espiritual, com muita alegria estarmos aqui juntos nesta noite, coordenadores de grupos de oração, presentes aqui também, outros vereadores, autoridades, servos, servas de grupo de oração, religiosas, a todos, meu boa noite. Meu nome é Maria Conceição, atualmente eu estou coordenando a diocese, a diocese de Ourinhos, né? Esse movimento que tem crescido tanto, não só na nossa diocese, como no Brasil e no mundo todo. E quando falamos em renovação carismática católica, enche o nosso coração e os nossos olhos que estão voltados a Deus, porque esse movimento nos faz bem. É um movimento que veio dar a alegria, veio dar um novo ardor para a Igreja Católica. Foi um movimento que trouxe um novo amor, amor pela Palavra de Deus, amor pela Eucaristia, amor pelos irmãos. Então eu louvo a Deus por pertencer a esse movimento. E o nosso movimento Renovação Carismática Católica, ele se iniciou nos Estados Unidos, num final de semana conhecido como final de semana de Duquesne, na Universidade de Duquesne, em Pittsburgh, na Pensilvânia. Num retiro de final de semana, lá não estavam só católicos, mas tinham também evangélicos e outras denominações. Como várias pessoas vinham tendo essa experiência com o Espírito Santo, os jovens também quiseram experimentar. O que é esse Espírito Santo que tanto falam?
que transforma o nosso coração, que transforma a nossa vida, que nos preenche totalmente, renova a nossa vida como ser humano, renova o nosso coração, renova a nossa família. E aí começou então esse retiro de final de semana, nos dias 17, 18 e 19 de fevereiro. E aí, na noite do sábado, ia ter uma festa como outra festa qualquer, né? E todo mundo estava convidado a participarem dessa festa no salão. Mas alguns alunos, como eles já tinham em mente de experimentar algo novo na vida com o Espírito Santo, foi saindo um, saiu outro, saíram outros e foram procurar a capela que existia dentro da universidade. E esse grupo então lá começaram a rezar, começaram a louvar a Deus e a pedir o Espírito Santo. Pedir para que o Espírito Santo viesse sobre eles, que o Espírito Santo se manifestasse de uma forma nova na vida deles. E naquele momento, então, eles foram batizados no Espírito Santo. E a partir daí, dessa noite, eles passaram a ficar diferentes. Eles foram transformados. E aquele amor, aquela transformação que esses estudantes tiveram, eles foram contagiando outros. E aí, então, todo mundo queria saber o que é que estava acontecendo, ou o que tinha acontecido com eles, que os outros também queriam experimentar aquilo. Como foi bom para vocês, eu quero para mim, eu quero experimentar isso. E aquele ardor, aquele novo amor, aquela coisa, né? aquela coisa contagiante, né? Do coração, foi tomando conta então de todos. E passaram ali então a fazer novos encontros. E dessa forma a gente diz que o Espírito Santo, ele sopra aonde quer, ele sopra da maneira que quer e ele sopra para onde quer. Ele nos leva, ele nos impulsiona. E a partir dali, daquele grupo, realmente aconteceu esse sopro do Espírito Santo, nascendo então esse movimento pentecostal na Igreja Católica Apostólica Romana, que foi como um sopro, foi para o mundo todo, não só para os Estados Unidos, mas foram para os países da Europa e veio também para os países da América, América Latina, América do Sul. E houve então essa expansão da renovação carismática católica. Dali, então, a partir desse momento, em 1973, aconteceu então o primeiro Congresso Internacional da Renovação Carismática Católica e já contava com 25 mil
participantes. Foi um sopro, né? E dali o movimento veio para o Brasil, onde um dos pioneiros foi o padre Eduardo Dougherty, Monsenhor Jonas Abib e tantos outros. Começaram a pregar os retiros, então, de finais de semana no Brasil. E ali, então, esse movimento se espalhou por todo o Brasil, por todos os estados. A primeira experiência de oração aconteceu na cidade de Campinas, onde já foi comemorado o Jubileu de Ouro da Renovação, lá em Campinas, onde nasceu, no estado de São Paulo, o primeiro local, né? Foi a cidade de Campinas, e depois para outras cidades e em todas as dioceses. Hoje, no estado de São Paulo, nós somos em 42 dioceses, e em todas as dioceses nós temos esse movimento que é Renovação Carismática Católica. E no nosso estado de São Paulo, mais precisamente na nossa diocese, na diocese de Ourinhos, nós temos grupos de oração praticamente em todas as cidades. 98% das cidades da nossa diocese nós temos grupo de oração. Todos os dias nós temos grupo de oração. Então, hoje está acontecendo grupo de oração em algumas cidades da nossa diocese. Então, eu louvo a Deus por esse movimento. Eu louvo a Deus por fazer parte desse movimento que se chama Renovação Carismática Católica. E nós temos mesmo que agradecer, porque através dos nossos grupos de oração, nós temos transformados pessoas, transformados jovens, transformados famílias. Pessoas e famílias sendo restauradas, graças ao trabalho de evangelização dos grupos de oração. Amém? Amém. Meu muito obrigado a todos, e que Deus nos abençoe, e que o Espírito Santo continue nos iluminando, continue nos conduzindo para salvar almas. Amém? Amém. Para fazer uso da palavra, quero convidar o Padre Gilson Tomás de Aquino, diretor espiritual, assessor espiritual da Renovação Carismática Católica da Diocese de Ourinhos e pároco da Paróquia São João Batista em Ourinhos. Caros vereadores, Caio Lima, Sargento Sérgio, meu paroquiano, e o pastor Éder, que estava presente, mas devido a um compromisso teve que se retirar. Minha amiga e companheira de trabalho espiritual, Conceição, coordenadores de grupo de oração e demais povo em geral. A Renovação Carismática Católica nasceu num ambiente leigo, mas hoje ela é tomada também no ambiente sacerdotal, consagrados, né? Os padres na vida da renovação carismática, ou a renovação carismática na vida dos padres, assim nós podemos dizer.
A renovação carismática católica entrou na vida dos padres de uma maneira tão especial, mas muito mais entrou na vida ainda quando estes estavam nas suas casas, na sua paróquia, e ali surgiu na vida destes a renovação carismática católica. Temos muitos padres no Brasil, fora do Brasil, que comungam da espiritualidade da renovação carismática católica. O ano passado, no encontro internacional, tínhamos 16 mil padres presentes lá em Roma. Para nós termos uma noção, no ano sacerdotal, no ano 2010, tínhamos também de todo mundo 16 mil padres ali. E só de um movimento tínhamos esta quantidade de pessoas. Muitos jovens religiosos, religiosas, nascem e crescem com essa espiritualidade, conhece. Na Diocese de Ourinhos, vários padres já vêm com essa espiritualidade. Antes, seminaristas, ou antes ainda, vocacionado quando estão na sua paróquia. Conhece o grupo de oração, apaixona pelo grupo de oração, começa a viver e vai para o seminário. Mas, padre, no seminário não tem que deixar a espiritualidade de lado? Não. O Papa João Paulo II, num documento Pastores da Vovobis, Dar-vos-ei pastores, ele vai dizer assim, que todo vocacionado que tem a sua espiritualidade antes do seminário, deve viver esta espiritualidade dentro do seminário, alimentando no seminário, para que depois da sua vida sacerdotal, ele continue comungando dessa espiritualidade e cresce com essa espiritualidade. Hoje, no Brasil, dentro da renovação carismática, nós temos o Renascem, Retiro Nacional dos Seminaristas, que acontece em janeiro e que acontece também em julho. Em janeiro acontece o nacional, em julho acontece o estadual. Em cada estado tem ali o seu Renascem, Retiro Nacional de Seminaristas. E depois, quando ele é ordenado padre, ou diácono, seja permanente, ou diácono transitório, ele é chamado a participar do ministério dos consagrados, ordenados, né? Ministério dos ordenados, que antigamente era Cristo sacerdote, hoje ministério dos ordenados, que também acontece esse encontro a nível nacional. Padres que comungam e que vivem dessa espiritualidade. Não é que é padre da renovação carismática católica. Não. Nós somos padres da igreja, que temos uma espiritualidade que deve ser respeitada. Porque dentro da paróquia nós temos vários movimentos e pastorais, e o padre é da igreja, mas ele tem a sua espiritualidade. Eu tive a experiência de receber o batismo no Espírito, pelas mãos do vereador, nobre vereador Joel, quando ainda participava da comunidade Mãe de Deus em Santa Cruz do Rio Pardo. Ali eu recebi o batismo no Espírito. E depois, no seminário em Jacarezinho, dentro do seminário nós tínhamos o nosso grupo de oração. E quando nasceu a Diocese de Ourinhos, no ano 2000, também dentro do seminário diocesano aqui em Ourinhos, nosso bispo Dom Salvador incentivava para que nós pudéssemos trabalhar a nossa espiritualidade, e tínhamos também o nosso grupo de oração. Ali participei dos Renascens e hoje participo dos encontros dos ministros ordenados. A renovação carismática é uma riqueza,
é uma das flores de tantos movimentos e pastorais que tem dentro da igreja. E uma das flores que comunga do testemunho. Uma das coisas bonitas hoje, celebramos São Lourenço, que foi testemunha, mártir. Testemunha, a palavra grega, significa mártir. E a renovação carismática, ela é testemunha do ressuscitado, através da sua obediência, mesmo sendo um movimento leigo, ela está ali na sua paróquia, na sua forania, na sua diocese. Paróquia, todas as paróquias, como a Conceição já disse. Nas foranias, nós temos a forania de Ocauçu, na diocese de Ourinhos, as nossas regiões são chamadas de forania. Forania de Ocauçu, com Leandro, coordenador. Forania de Santa Cruz do Rio Pardo, João Paulo. Forania de Piraju, o Carlos. E na forania de Ourinhos, o Gerson. Ali são os coordenadores que, junto com a Conceição, o padre espiritual, e também junto com os coordenadores dos ministérios, nos reunimos para que a Renovação Carismática Católica de Ourinhos tenha ainda mais esta unidade. Claro, com todo respeito ao nosso bispo, trabalhamos para a unidade junto com o nosso bispo, Dom Salvador Paroso, que está em férias na Itália. E ele sempre está junto conosco, acompanhando esse desenvolvimento. A Renovação Carismática Católica é um dos movimentos que mais cresce. E é o movimento que mais nasce, ou seja, frutifica e cresce para o ministério sacerdotal e religiosas. Tá? Nós temos as religiosas, a irmã Ruth, e as demais religiosas que aqui se fazem presente, através desta riqueza da renovação carismática católica, o batismo no Espírito, aprendemos a ser obedientes. Obedientes como? Como Cristo, bom pastor. Obedientes como São Lourenço, que deu a sua vida, que foi fritado vivo, por amor à igreja. Obedientes à palavra de Deus, obedientes à Eucaristia. E junto com estes coordenadores de grupo de oração, dentro de todas as foranias, nós temos essa obediência junto à Conceição. Tudo aquilo que a Renovação Carismática Católica vai promover, seja a nível de forania, seja a nível paroquial ou a nível diocesano, fazemos em unidade. A unidade mostra esse crescimento da renovação carismática. É um fruto, é a beleza e é a riqueza na igreja. O que é mais belo na renovação carismática é ver pessoas que verdadeiramente têm um contato com a palavra de Deus. O desejo pela Eucaristia, a Vera disse, antes íamos à missa, depois que conheceu a renovação carismática, o amor pela Eucaristia, a palavra de Deus, com certeza cresceu, a confissão cresceu, o desejo de ver este lindo jardim dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, chamada de Renovação Carismática Católica, que a florir cada vez mais. Não é só o desejo do nosso bispo Dom Salvador. Esse desejo é do Santo Padre, o Papa Francisco, no qual este ano eu estive presente nos 50 anos da renovação, lá em Roma, e ele falava dessa riqueza da renovação carismática católica. Um amigo meu, ele é bispo auxiliar em Brasília, e Dom José Aparecido, ele dizia assim: o meu sonho é que em todas as esquinas aqui em Brasília
tenha grupo de oração. E o meu sonho como padre é que todo grupo de oração seja verdadeiramente batizado no Espírito todo momento. E todo membro da Renovação Carismática Católica sejam constantemente batizados no Espírito. Assim, nós seremos esta fortaleza na Igreja Católica Apostólica Romana. Assim, nós entenderemos que ser Renovação Carismática Católica é ter um amor verdadeiro à Palavra de Deus, à Eucaristia, à confissão e principalmente zelando pela unidade. Nascemos dentro da renovação para ser igreja nessa porção da Diocese de Ourinhos. Esta sessão solene tem um significado muito importante para todos nós que estamos aqui, que vivemos e que somos frutos também desse encontro com Jesus através da Renovação Carismática Católica. O Papa Francisco afirma que a Renovação Carismática Católica é uma corrente de graça na igreja. Mas antes, porque ela é um instrumento da graça de Deus na vida de todos nós. Quem não conhece a Renovação Carismática Católica acha que nós somos um pouco doidos, né? E de fato, nós somos mesmo. Somos doidos e apaixonados por Jesus, pela igreja, apaixonados pela Eucaristia e pela Palavra de Deus. Eu, aqui um breve testemunho, enquanto criança, me recordo já do grupo de oração, a experiência da Renovação Carismática Católica na minha vida. Me recordo que eu frequentava o grupinho de oração, Ministério para as Crianças, lá no grupo de oração Restauração, na paróquia de São Pio X, na Vila Margarida, onde minha mãe nos levava no grupo de oração há muitos anos atrás. E lá, sem dúvida, a semente de Deus estava sendo germinada em meu coração para que um dia ela pudesse florescer. Na minha adolescência, eu me afastei um pouco da Renovação Carismática e assim também acabei me afastando um pouco de Deus. Fui viver outras coisas, fui viver outras realidades, outros sonhos e me distanciei um pouco de Deus. Ainda na minha adolescência, nós descobrimos que eu estava com um câncer na garganta. O mundo estava desabando sobre as nossas cabeças. Nós nos desesperamos. E ali, naquele momento, Deus estava nos chamando novamente. Estava nos dando uma nova oportunidade. Voltamos a participar da Renovação Carismática. E quando digo da Renovação Carismática, digo na vida da igreja. A estarmos inseridos na vida da igreja. Mais precisamente, participamos no grupo de oração Fonte de Água Viva, na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Jardim das Paineiras. A Márcia e o Paulo eram os coordenadores de grupo de oração. Minha mãe e eu voltamos então a participar do grupo de oração. Comecei a servir no grupo de oração como intercessor. E voltamos novamente a estar inseridos na vontade de Deus. A RCC, a Renovação Carismática, foi me ajudando a de fato me entregar inteiramente para Deus. Há anos atrás, muitos entendiam a Renovação Carismática Católica como um movimento apartado da igreja. Nós sabemos que não é assim. Mas a renovação foi me ajudando para que eu pudesse, deixando Deus conduzir a minha vida. A Renovação Carismática foi sendo este instrumento
da graça de Deus na minha vida. O câncer que havia sido diagnosticado deixou de ser câncer. E Deus mostrou para mim que Ele é, que era e continuará sendo Deus na minha vida e na vida da minha família. Servi no grupo de oração também, no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, e depois de um tempo, Deus nos conduziu para a paróquia Santo Antônio, na Vila Odilon, onde estou até hoje. Na renovação carismática católica, eu aprendi a ser filho, aprendi a ser de fato católico. Na renovação carismática católica, Deus me deu uma esposa, porque foi no grupo de oração que nós nos conhecemos. Na renovação carismática católica, eu estou aprendendo a ser esposo, eu estou aprendendo a ser uma pessoa, eu estou aprendendo a agir melhor na vida da sociedade e para com o próximo. Na renovação carismática, essa fonte de graça para a vida da igreja, agora eu estou também aprendendo a ser pai, com os nossos 2 filhos, o Miguel de 4 anos e a Sara de 3 anos. E quero que também, da mesma forma, os meus filhos descubram o quanto a renovação carismática católica é um instrumento de Deus para a vida deles também. E isso eles já estão aprendendo, porque toda quarta-feira eles participam do grupinho de oração para as crianças, assim como comigo, tudo começou há mais de 20 anos atrás. Que Deus continue sustentando a cada um de nós que estamos aqui, que Deus sustente o sim de cada um de nós, senhores coordenadores de grupo de oração, coordenadoras de grupo de oração, representantes de grupo de oração, todos os servos que estão aqui, todos aqueles que de uma forma ou de outra estão inseridos na renovação carismática, aqueles que fizeram parte da história, porque quando nós celebramos 50 anos, nós estamos celebrando história. E quem participou e talvez não esteja participando hoje, também faz parte dessa história tão linda que faz o nosso movimento chegar aos 50 anos. E que sejamos fiéis a Deus que escolheu a cada um de nós. Assim como São João Paulo II nos pedia, que possamos levar para toda a sociedade. E aqui nós queremos assumir esse compromisso nessa casa de leis. Aqui nós estamos na casa do povo, no poder legislativo, na casa de leis. E queremos assumir esse compromisso de levarmos para a sociedade, para a nossa cidade de Ourinhos, a cultura de Pentecoste, a única capaz de fecundar a civilização do amor. Mais uma vez, obrigado Conceição, coordenadora diocesana, por deixar ser instrumento de Deus. Padre Gilson, nosso assessor, nosso diretor espiritual, que tanto nos auxilia, que tanto nos ajuda, nos direcionando, nos mostrando o caminho a seguirmos, e a todos os irmãos e irmãs que todos os dias dão um pouquinho de si. A cada grupo de oração que acontece, nós estamos doando um pouquinho de nós mesmos para o próximo, para as outras pessoas. Todos os dias aqui, cada um de nós tem grupo de oração, grupo de intercessão, grupo de servos. Nós temos uma vida muito ativa. Deus seja louvado por isso. E que Deus continue sustentando a vida e o sim de cada um de nós. Na certeza e na convicção de que nós estamos nos doando hoje para que nós possamos ser recompensados não aqui, mas na glória eterna no céu com nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Agora, quero pedir a todos muita atenção para que nós possamos acompanhar pelos televisores um vídeo especialmente gravado em comemoração aos 50 anos da Renovação Carismática Católica. O vídeo tem 9 minutos e alguns segundos. Então, peçamos, e vamos juntos prestar muita atenção para esse vídeo que tem um significado muito importante para nós.
século da Igreja, como foi muitas vezes definido o século XX. Já se iniciará sob o signo de uma necessidade, o desejo da presença criadora e libertadora do Espírito. A renovação carismática católica, ou o pentecostalismo católico, como foi inicialmente conhecida, teve origem com um retiro espiritual realizado nos dias 17 e 19 de fevereiro de 1967, na Universidade de Duquesne, Pittsburgh, na Pensilvânia, Estados Unidos, e através de reuniões, seminários e encontros, logo apareceram grupos de oração noutras universidades, paróquias, mosteiros, conventos e etc. Os testemunhos multiplicavam-se, vindos dos mais variados grupos de pessoas, operários, ex-presidiários, professores, religiosos das mais diversas ordens. A renovação carismática no Brasil teve origem na cidade de Campinas, São Paulo, através dos padres Haroldo Joseph Hahn e Eduardo Dordi, em 1970. Os rumos que a renovação carismática tomou a partir de Campinas foram diversos, expandindo-se rapidamente pela maioria dos estados brasileiros. Em geral, pode-se dizer que os grupos de oração surgidos em inúmeras cidades do Brasil tiveram sua origem nas experiências de oração no Espírito Santo. O padre Harold Hahn, seja nos retiros dados pelos padres Eduardo Dordi e Jorge Kosick. Em vista da extensão que tomava a renovação no Brasil, o padre Eduardo Dordi, sentindo a necessidade de uma melhor organização, preparou com o padre Harold Hahn e a irmã Juliette um encontro de fim de semana em Campinas, que foi o primeiro Congresso Nacional da Renovação Carismática no Brasil, em meados de 1973, ao qual compareceram cerca de 50 líderes para discernir a obra do Espírito Santo no Brasil. No início, a renovação atingiu os líderes já engajados em movimentos como concílio, encontro de juventude e etc. E foi se ampliando gradativamente como uma nova onda de evangelização, com uma identidade própria. A partir de 1980, a renovação carismática consolidou-se institucionalmente, espalhando-se por todo o território nacional, vindo a ocupar um espaço significativo na mídia, seja como objeto de notícias, seja como usuário dos meios de comunicação social, tendo em vista atingir a realização de programas de TV. Também se destacou nos meios da comunicação a comunidade Canção Nova, iniciada em 1974. Em 1980, em Cachoeira Paulista, conquistou uma rádio e mais adiante, em 1989, conseguiu uma concessão de TV, que colaborou muito e colabora até nos dias atuais com a renovação. É também a partir de 1990 que acontece a grande explosão da renovação carismática, que atinge milhões de brasileiros. Após ouvir os diversos testemunhos e experiências de alguns membros da renovação carismática, o Papa recordou inicialmente as palavras do cardeal Leon Joseph, grande promotor, protetor e incentivador da renovação carismática, que a definiu como fluxo de graça. A veces estamos tentados de creer que somos los dueños de la gracia, no los dispensadores de la gracia. La gracia no se compra, es gratuita, es gracia. Y hablando de dispensadores de la gracia, les pido a todos y a cada uno que, como parte de la corriente de gracia de la renovación carismática, organicen seminarios de vida en el Espíritu en sus parroquias, seminarios, escuelas, en los barrios, para compartir el bautismo en el Espíritu. En la catequesis
es la catequesis para que se produzca por obra del Espíritu Santo el encuentro personal con Jesús, que nos cambia la vida. Y se los hablo de experiencia. Cuando yo comencé a conocer el movimiento carismático, esta corriente de gracia, era curita joven. Y me daba mucha rabia. Me parecían que todos tenían algo en la cabeza. Y una vez en un sermón, hablando del Espíritu Santo, dije que hoy día algunos cristianos convierten el Espíritu Santo en una escuela do samba. Pasaron los años y me di cuenta cuán equivocado estaba. Una gracia. Y dejen trabajar a los laicos en paz. No clericalicen. El clericalismo es uno de los pecados, de las actitudes pecaminosas que frenan la libertad de la iglesia. ¿Cuántas veces a mí me ha pasado de venir un párroco y contarme, en mi parroquia yo tengo un laico que es maravilloso, hace esto, organiza, tiene una capacidad de hablar a la gente y todo, lo hacemos diácono? Clericalizar. Y el clericalismo es una actitud pecaminosa cómplice. Es como el tango, se baila de a dos, ¿no? Es cómplice. Porque al cura le encanta clericalizar. Y el diálogo y el laico pide por favor que lo clericalice porque es mucho más cómodo. Cuidado con este pecado cómplice del clericalismo. Nós agora temos certeza de que não há nada que tenhamos de suportar sozinhos, nenhuma oração que não seja atendida, nenhuma necessidade que Deus não possa cumprir em sua riqueza. E no depender dele e louvá-lo com fidelidade, sentimos uma tremenda sensação de liberdade. A prática da RCC baseia-se na experiência pessoal com Deus, pela força do Espírito Santo e de seus dons, a fim de que todos tornem-se discípulos de Jesus Cristo. Como bons dispensadores das diversas graças de Deus, cada um de vós ponha à disposição dos outros o dom que recebeu. A palavra, para anunciar as mensagens de Deus. Um ministério, para exercê-lo com uma força divina, a fim de que em todas as coisas Deus seja glorificado por Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória e o poder por toda a eternidade. Neste instante, convido a todos a ficarem em pé para a entoação do hino do município de Ourinhos. Nossa terra, berço que encerra um povo varonil. Canto o pioneiro que a semente um dia
a fez florir. Trago toda essa vida que a mão sofrida aos poucos esculpi. Ourinhos, tu és fruto de trabalho e amor. Solo de terra tão roxa e campos verdes, cercados de água e céu. Fostes um dia café, hoje horizonte, são teus canaviais. Pardos, panemas e turvos, leitos que banham todos os dias teus. Ourinhos, tu és majestoso esplendor. O sudoeste talvez tenha a força que avança e persegue a meta de ser sempre bem melhor. Neste limite de estados é a guardiã, é a ponte primeira da integração. Sabes qual é teu caminho, não sai dos teus trilhos, constrói o ideal. Ourinhos, o futuro é a estação final. No sudoeste talvez tenha a força que avança e persegue a meta de ser sempre bem melhor. Neste limite de estados é a guardiã, é a ponte primeira da integração. Sabes qual é teu caminho, não sai dos teus trilhos, constrói o ideal. Ourinhos, o futuro é a estação final. Neste instante, convido mais uma vez o Padre Gilson Tomás de Aquino para dar a bênção final. Quero convidar a todos a ficar em pé. E nesse momento quero pedir a Deus que abençoe todos aqueles que trabalham nesta casa, todos os nobres vereadores. Abençoe o nosso prefeito Lucas Pocai, nosso município de Ourinhos. Que Deus, na vossa infinita graça e misericórdia, possa cada vez mais abençoar todos que lutam pela cidade de Ourinhos, unidos à oração com todos os pastores, todos os nossos irmãos evangélicos, nesse momento, orando por Ourinhos, orando pela nossa cidade, orando por todos aqueles que aqui compõem e que também lutam para que o nosso município seja cada vez mais um município de bênção e de graças. Olhe, Senhor Jesus, por esta cidade, nesse momento, no qual o Senhor prometeu aos discípulos: eu não vos deixarei órfãos, e vou mandar sobre vós o Paráclito. Manda sobre a cidade de Ourinhos nesse momento o Espírito Santo, Senhor. Batiza Ourinhos no Espírito Santo. Batiza no Espírito Santo todos os nossos vereadores. Batiza no Espírito Santo o nosso prefeito. Batiza todos aqueles que cooperam para a cidade de Ourinhos. A você que está em casa nesse momento, seja batizado do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus que desça sobre você nesse momento. Você que nos acompanha, receba o Espírito Santo de Deus, para que seja cada vez mais unido à cidade de Ourinhos, e que para assim nós possamos cada vez mais lutar pela nossa cidade, pelo nosso município, por todas as pessoas. Espírito Santo de Deus, desça sobre nós também, sobre a renovação carismática católica da Diocese de Ourinhos e sobre toda a nossa forania, todas as foranias, tudo que compõe a Diocese de Ourinhos, o nosso Bispo Dom Salvador, todo o clero, todos os nossos padres, religiosas em unidade nesse momento. Nós pedimos, Senhor, que derrama sobre todos
e os nossos irmãos aqui presentes, aqueles que estão nos acompanhando, a bênção de Deus por intercessão desse grande santo São Lourenço, desça sobre nós, para que nós sejamos testemunhas verdadeiras, que não busquemos a discórdia entre o nosso município, mas a unidade. Sejamos esses servos e servas de Jesus Cristo, buscando e lutando pela unidade de Ourinhos. E desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Podemos nos assentar. Antes de encerrarmos, comunico aos presentes que estaremos servindo um coquetel no saguão desta Câmara Municipal e contamos assim com a presença de todos vocês. Quero agradecer a todos os servidores desta casa pelo empenho, pela dedicação para a realização dessa sessão solene. Agradeço em nome do Adriano, em nome do Rodrigo, todos os demais servidores dessa casa que sempre com muito carinho, com muita dedicação, servem essa casa legislativa e dessa forma a toda a população oriense. Agradeço mais uma vez a presença do nobre vereador Sargento Sérgio, católico também, que nos prestigia com a vossa presença. Obrigado, Sargento Sérgio, e que Deus abençoe a todos nós. Padre Gilson, obrigado, e todos os demais coordenadores pela presença de cada um de vocês. Hoje nós celebramos 50 anos de renovação carismática católica, mas com uma certeza, que a história continua e que Deus conta com cada um de nós para continuarmos escrevendo essa história. Nada mais a tratar, agradeço muito a proteção divina e a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão solene.